O que tem o petróleo de tão importante em relação às fontes energéticas? É porque tem uma densidade de energia incrível. Uma gota de petróleo equivale a quilômetros quadrados de painéis de energia solar. Com isso, é possível imaginar o que significa ter o petróleo. É por isso que o petróleo em todo o mundo é uma questão estratégica, que é cuidada pelos governos, mesmo em países onde não existe petróleo, e mesmo em países que adotam a iniciativa privada para promover o seu desenvolvimento industrial e da sociedade. É nesses países que os Estados Unidos da América colocam a quarta frota para garantir o seu petróleo. A Arábia Saudita já foi chamada de porta-avião dos Estados Unidos da América, porque é o lugar que mais fornecia petróleo para os Estados Unidos na época. Hoje, as coisas estão mudando muito. Mas o petróleo ainda é o bem mais precioso e durante os próximos 100 anos vai ser o principal insumo energético. Para se ter uma ideia, o consumo de energia mundial em 2020 é o último dado que se tem do mundo, dizia que o petróleo é o gás, porque na verdade, petróleo é a forma líquida. É o óleo, é o gás que formam o petróleo. Representavam 56% do consumo de energia do mundo. Mais da metade do consumo de energia do mundo vinha do petróleo. No Brasil, é um pouco menos. No Brasil, é 48% o consumo de energia que vem do petróleo, porque o Brasil tem uma riqueza hídrica muito grande, que é outra fonte de energia. A hidroeletricidade no Brasil corresponde a quase 30% do consumo energético, enquanto o mundo não chega a 7%. Essa é a distinção entre o Brasil e o mundo na fonte primária de energia. Outra fonte importante é a energia nuclear. O mundo já usa mais de 4% de energia nuclear. O Brasil mal tem 1%. Isso significa desenvolvimento tecnológico. Por que a energia é fonte de todo o processo civilizatório? As energias do petróleo e a nuclear são energia que indicam e determinam o nível de tecnologia do país, porque, com o petróleo, o país faz praticamente tudo por meio da petroquímica. A petroquímica está na frente de todo o mundo. Qualquer coisa que a pessoa esteja usando tem petroquímica, tem petróleo. Por exemplo, está presente no caderno, no livro, na capa do livro, no talher, nos pratos e copos, na própria comida, porque o que a gente come, no geral, veio de plantações nutridas por fertilizantes, em que o gás foi fundamental para o fertilizante. O seu lado está carregado de petróleo. Esse processamento, essa transformação do óleo e do gás do petróleo nessa série de produtos é desenvolvimento tecnológico para o país. Também a energia nuclear. Hoje em dia, o setor de saúde está associado a essa energia. Quantos equipamentos hoje em dia salvam vidas e prolongam vidas pelo uso da energia nuclear? Tudo mostra que a relação da energia com a sociedade é a cidadania. Esse é o ponto fundamental e está interligado com a vida num país que ousa a ser uma nação desenvolvida para o seu próprio povo. O que significa isso em termos de cidadania e de soberania?
Isso significa que um país que abre mão do controle estatal de sua energia, abre mão de promover a cidadania de sua população. O que é cidadania? É saúde, educação, mobilidade urbana, habitação, emprego, renda, cultura, lazer, alimentação, vestuário, tudo. Quem pode fazer isso? Os governos. Não estou dizendo que o governo vai agir como o operador de tudo isso, mas ele tem que estabelecer projetos, planejamentos, incentivos, controle para que isso ocorra. A cidadania está vinculada à soberania e é a energia que garante tudo isso. Como o Senhor mesmo diz, sem energia não há conservação, processamento, cozimento alimentar, não há proteção das variações de temperatura, transformação de matérias-primas em objetos de uso individual e social e etc. O que isso significa na prática? O que significa na prática é a indispensabilidade da energia. Hoje, existe uma falácia que o ex-presidente e o atual vice-presidente da AEPET dizem que são as energias potencialmente renováveis. Para se ter uma ideia do que significa isso, apesar de toda a campanha que se faz no mundo inteiro, essas energias renováveis não representam nem 6% da energia mundial. É menos que 6%. Ou seja, se de repente aparecessem as energias renováveis, muito pouco seriam sentidas. O Brasil até está mais à frente nisso. O Brasil até tem energias renováveis, como a biomassa, a energia solar, eólica, que representa 17% da energia consumida no país. Além disso, tem a energia hídrica, que representa quase 30% da energia brasileira. Isso mostra que o Brasil, do ponto de vista de energia, é um paraíso, porque ele tem a energia do petróleo, o óleo e gás abundantes, que podem suprir perfeitamente a metade da necessidade energética do país. Tem mais 30% de energia hídrica. Com isso, o Brasil tem 80% das energias fornecidas pelo próprio país. Não precisa importar energia alguma. Isso é a prática, o que significa que o Brasil poderia ser um país desenvolvido, bem melhor do que ele é se houvesse política nacional, se houvesse elite dirigente política que tivesse, acima de tudo, o interesse nacional e que considerasse o Brasil e seu povo uma pátria e uma nação. A energia e seu uso transformador capacitam o povo para sua defesa, para sua existência. É claro que a energia está em tudo. Como surgiu a Petrobras? A Petrobras surgiu a partir de uma constatação de um ministro chamado Góes Monteiro, em 1930, que ele mandou perguntar quanto tempo teria de combustível para deslocar as tropas brasileiras num determinado sentido. Ele teve como resposta que todo o combustível disponível no Brasil, naquele momento, mal dava para uma semana. Aí ele disse: isso tem que mudar. A partir daí foi criado o Conselho Nacional do Petróleo e posteriormente foi criada a Petrobras, a Eletrobras, e desde então o Brasil passou a ter interesse na questão da energia. E isso só aconteceu após a Revolução de 1930.